Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos. Amém? A leitura para a mensagem se encontra em 1 Coríntios. Capítulo 1. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Todos acharam? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são para invalidar os que são, a fim de que ninguém vanglorie diante dele. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso bom Deus continue em nosso meio. Amém? O cântico que foi por último aqui, eu pedi o Marquinhos que trouxesse alguma coisa, algum cântico que pudesse dizer em questões de abrir os nossos olhos para as coisas que não enxergamos, que não conseguimos enxergar. E o interessante, as crianças aí de hoje, sentindo falta de olhar aqui, ver o Marden, o irmão amado. As crianças de hoje, os jovens, não devem lembrar, né? Mas eu acredito que passou os quarentões aí acima, quando vê esse título aí, Visão Além do Alcance, alguns até brincaram, né? É o que, irmãos? É os desenhos. Você lembra de um desenho que tinha dos Thundercats? Visão Além do Alcance. Lembram disso? Que pena, crianças, que vocês não pegaram isso. Eu tive essa oportunidade de assistir. Você assistir? Muito bom, né? Um desenho muito bom. E eu gostava muito de vê-lo. E lembra que naquele desenho, o chefe ali, o líder dos Thundercats, ele pegava uma espada justiceira. Lembra, Marcelo? Dê minha visão além do alcance. E aquilo ele tinha uma visão que os outros não conseguiam ver. E qual que é, para hoje, o que é a nossa espada? Qual que é a espada que nós usamos? E essa espada, ela quer, e ela, o intuito dela, quando ela foi revelada a nós, ao homem, é para que nós tivéssemos uma visão acima da média, para que não olhássemos apenas com nossos olhos terrenos, vendo apenas as coisas que nos incomodam, vendo apenas as coisas que nos entristecem, vendo as coisas que muitas das vezes olhamos e não tem condições, muitas das vezes olhamos e jamais vai acontecer isso, não tem condições de acontecer isso, mas quando você leva para o seu olhar, para os olhos espirituais, quando o Jaime uma vez trouxe aqui, quando Eliseu, a cidade cercada, né, Jaime, e o servo dele, ele acorda mais cedo e fica todo amedrontado, estamos perdidos. Eliseu fala, calma, meu filho, fica tranquilo aí, porque os que estão conosco é inumeramente maior do que estão com eles, e ora a Deus para que abrissem os olhos do seu servo, e quando Deus abre os olhos dele,
ele consegue olhar e contemplar aquilo e falar: eu estou seguro. Amém, irmãos? Então é isso. Pedir a Deus para que abra nossos olhos espirituais. Pedir a Deus para que tenha misericórdia, que não ficamos somente nesse plano terreno aqui. Lembra de quando José, o grande José, que ele foi vendido pelos seus irmãos, e aquele homem, aquele simples menino, ele saiu de escravo a um governador do Egito, salvando o povo da fome. Mas, irmãos, foi Deus quem fez aquilo tudo. E muitas das vezes nós só olhamos José de escravo a governador, mas quantas coisas você já sabe o que aconteceu até ele chegar a governador. Deus trabalhando. Quando nós olhamos e vimos também nas escrituras que Faraó dá uma ordem para que matasse todas as crianças, todos os meninos homens que nascessem, deixasse somente que as mulheres ficassem vivas. Deus, ele pega uma criança, pega um hebreu e coloca lá dentro do palácio de Faraó, para viver às custas dele. Aprendeu toda a sua cultura. Olhando humanamente, aquele homem que Deus escolheu e colocou para isso, depois ele se vira e ele é o libertador. Deus usa ele, porque Deus é quem libertou o povo da escravidão. Deus usa aquele homem para libertar o povo da escravidão. Os nossos olhos naturais, irmãos, jamais poderíamos entender uma coisa dessa. O grande rei Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Aquele menino franzino, que vai enfrentar um gigante de quase 3 metros, guerreiro, armado com uma lança, vestido de couraça, acostumado a guerrear. Os homens que estavam do lado ali, imagina os guerreiros de Israel, né, Caio? Estavam ali olhando, já estavam olhando assim, pronto para correr. Quando ele perder, nós vamos fugir, porque vamos ser derrotados. Quando que na sua mente, na minha mente humana, humanamente falando, teria condições, irmãos, de Davi derrotar aquele gigante, se não fosse pelo poder de Deus, se não fosse pelas mãos poderosas do nosso Deus, livrando o povo? E é assim que acontece. Deus, ele escolhe o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Foi assim na antiga aliança, na maioria das vezes, e muitas das vezes é assim. Em Corinto, com o texto que foi lido aqui, quando Paulo escreve aos irmãos ali, ele começa a dizer para eles que não era porque, e dizendo, né, porque, não era porque eles eram nobres de nascimento, não era por causa dos seus ancestrais, nós já estudamos Corinto aqui, não era por causa dos seus pregadores eloquentes que eles gostaram, não era por isso, não era para que eles se vangloriassem nisso, não era para que eles esquecessem isso, e que tivessem uma visão de que Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não trabalha, irmão, com aquilo que é óbvio para mim e que é óbvio para você. Deus é tão maravilhoso que todas essas coisas aconteceram, e olha que fantástico. Para cumprir Isaías 53, de 1 a 6, Deus envia Jesus. O povo esperando um Messias, Carlinhos, que fosse chegar e tomar o reino à força, que fosse montar um exército e fosse tomar e guerrear e destruir os romanos à força. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele envia Jesus Cristo. O menino que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, na Galileia. Nazaré é uma cidade simples, uma cidade desprezada, era desprezada na época, mas Deus escolheu fazer assim, colocar Jesus ali. Tão desprezada que quando Filipe fala para Natanael, encontramos o Messias, o que Natanael fala para ele? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Se quando falarmos de Jesus, se alguém disser, o evangelho de um cristão pode vir alguma coisa boa,
Diz o mesmo que ele respondeu: venha e vê. Venha e vê, e veja como é bom esse Senhor. E Deus, ele enviou Jesus ali, que não, totalmente com os olhos humanos, quem poderia dizer que ele seria o grande Messias, o nosso Senhor e Salvador? Para que Deus, hoje, ele possa continuar e venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, o cuidado de Deus. De que Deus, ele não perdeu o controle de nada, de que ele esteve no controle, ele está no controle, e ele estará no controle. Não fica aí louco, perdido, achando que está tudo agora acabado, porque o A está assim, e o B agora está assim, porque se a minha fé e a sua fé estiver firmada em homens, nós somos os mais infelizes de toda essa terra. E nós somos os improváveis, nós somos a loucura do mundo. Você é cristão? Lá fora, muitas das vezes as pessoas, como você é bobo, você está deixando de aproveitar tantas coisas. É porque eles não têm uma visão, eles não têm o Espírito Santo para que abra os olhos, e eles possam enxergar o que Deus tem feito, e como Deus tem trabalhado em nossas vidas. E Jesus, no seu ministério, ele escolheu seus discípulos, homens simples, comuns e humildes. O que você ia dizer? Jesus jamais ia escolher coletor de impostos, não é, meu irmão? Pescadores. Essa é a minha e a sua visão. E muitas das vezes a nossa visão, ela é tão micro assim, que olhamos para uma pessoa ou para outra e às vezes dizemos: esse aí não tem jeito mais, esse aí já era. Muitas das vezes somos até os juizão, está no inferno. Ai, devemos orar mais e pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais e que nos mostre o que Ele tem para que nós venhamos a fazer, para que toda a glória sempre é e vai ser dEle, e para que quando for vangloriar-se nele, das coisas que Ele fez, que Ele faz e continua fazendo. Jesus, Ele escolhe essas pessoas desprezadas, porque no versículo 28 aí da leitura do Vitor, porque ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, isto é, sabedoria de Deus. E se Ele não abrir, se eu e você não pedirmos a Ele que abra os nossos olhos espirituais, nós também não vamos entender. Não adianta, foi falado aqui de manhã, você pode ter muito conhecimento, mas se os seus olhos espirituais não estiverem abertos, você não tem misericórdia, você não vai entender, eu não vou entender. E olha que interessante, o assunto que foi falado, não tem como não dizer. Meus irmãos, como nós somos, Deus, Ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. As coisas loucas para envergonhar as que se dizem sábias aqui nesse mundo. Aqueles que dizem que são, Leozão, aqueles que não são, Deus pega e coloca para mostrar que Ele vai reduzir a nada os que são. E para entendermos aqui, para tentar passar para vocês o que eu quero, o que o Senhor quer, nós ficamos chateados quando somos rejeitados. Nos importamos, achamos ruim. O que aconteceu aí, que é do conhecimento de todos, onde foi num desfile que enlataram e colocaram os cristãos como uma lata e conserva, não é isso? Estou mentindo? Você achou ruim, irmão? A amizade do mundo é inimiga de Deus.
Nós somos realmente separados. Nós somos realmente diferentes. Eles têm que nos ver, é assim mesmo. É assim. Oh, a visão deles teria de nós estarmos lá no meio do sambódromo sambando também. E aí? É para isso que nós somos chamados, Marcelo, para sermos diferentes. E se eles estão nos vendo, vendo os cristãos com olhos diferentes, aqueles que falam da família com olhos diferentes, aqueles que lutam pela fé, pela família, as coisas que são concernentes a Jesus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus, Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Agora não é porque eu sou um desonesto, está mentindo e falando mal de mim não, agora é quando eu sou injuriado e quando mentir a meu respeito, por causa do meu Senhor. Bem-aventurados sois, porque assim eles já fizeram com os profetas que vieram antes de vós, e vai continuar sendo assim. Exultai, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. E é isso, irmãos. Que bom que não somos comparados com que não estamos no meio. Que bom que tem uma visão de que o verdadeiro cristão é diferente. Que bom que a visão que o verdadeiro cristão ele é conservador. Que bom que tem a visão de que o verdadeiro cristão ele conserva, ele preocupa, ele fala da família cristã. Que bom que está sendo visto assim. Agora, o que eu disse aqui, o verdadeiro cristão, aquilo que a Bíblia ensina, ela ensina isso. Mas agora, os falsos ensinamentos, os falsos profetas, coisas erradas, são ensinadas aí também, que não tem nada a ver, que está tudo tranquilo. Não sei se alguns vão entender o que eu estou dizendo aqui. Deus, ele ama o homossexual, ele detesta a sua prática, ele quer que ele se converta. Deus, ele quer a família, homem e mulher. Porque Deus criou assim, o homem e mulher. E a Bíblia diz que é pecado ao contrário disso. E nós, como cristãos, nós entendemos que assim é, e é a vontade de Deus essa. E vamos ser o quê? E as coisas hoje, com o olhar, se não tivermos, eu pedir a Deus para que abra os nossos olhos e venhamos a entender o que o mundo espiritual, que as coisas vêm atacando, vamos ficar encolhidos e morrendo de medo aí, e muitas vezes achando, porque falaram disso, falaram aquilo. Deixa falar, irmão. Deixa falar, tá bom. O ruim vai ser falado, quando for falado que um cristão mal pagador, aquela igreja ali está endividada, os irmãos não pagam ninguém, está tudo errado, aí nós devemos nos envergonhar. Aí nós não estamos sendo envergonhados pelo nome de Cristo, é pela nossa falta de caráter mesmo. Aquela igreja ali, os irmãos, eles são adúlteros, aí a nossa vergonha é minha, não é de Cristo não, sabe por quê? Porque aí é eu que não tenho caráter, mau caráter. Agora, quando buscamos fazer a vontade de Deus, e você é comparado a isso ou aquilo, irmãos, isso é o de menos, irmão. Nós somos iguais mesmo, somos chamados para ser diferentes, isso é loucura. Então é loucura para eles a sabedoria de Deus, separar um povo, é loucura, mas é sabedoria de Deus. Nós somos chamados, e Jesus, quando ele chama a ser discípulos, chamado a discípulos.
E quando ele fala dos poderosos da época, que, irmãos, voltando aqui, lendo aqui no capítulo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Não sei você hoje, sua formação, também nem me preocupo com isso, irmão. Que bom, quero que você se forme, quero que você faça tantas coisas. É você e a sua vida, continue caminhando. Se é poderoso, se é nobre de nascimento, eu só sei que aqui, nós somos todos chamados a sermos discípulos, servos. E quando nós entendemos isso, pedimos a Deus para que nos abra, nos dê uma visão que não alcançamos, uma visão além do alcance mesmo. Nós entendemos que somos discípulos, nós entendemos que a nossa luta é essa, para ser um verdadeiro discípulo, é luta. Assim, eu sei que assim como eu, cada um que está aqui está lutando para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E esse discípulo, lá no final, quando ele começa a dizer, para que ele não se vangloriasse, porque um discípulo, quando ele entende quem ele é, ele não se vangloria de nada, porque ele sabe que nada é dele, que nada é ele, porque ele sabe que tudo é Deus. Quando essa visão é aberta, esse discípulo, ele não se preocupa em promover, ele não se promove. Sabe por quê? Porque ele sabe que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Está lá em João 13:16. Um servo jamais ele vai se vangloriar diante do Senhor, diante do seu Senhor. Ele vai sempre estar pedindo a esse seu Senhor, esse nosso Senhor, para que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender qual que é boa, perfeita e agradável vontade, e que realmente nós queremos ser vistos de maneiras diferentes, de que realmente não me importa o que as pessoas dizem, o que o outro diz, se a minha luta é pelo evangelho do reino, se não é para a minha promoção. Paciência. Se você é considerado um enlatado, que está dentro da lata de conserva, como foi passado aí, exultai e alegrai, porque foi assim. Perseguidos, aonde, irmãos, que você vai querer uma vida 100% aqui, nadando de braçada, como diz aí? Desde o início, os nossos irmãos passaram por lutas, foram perseguidos, passaram por tribulações, mas você já sabe o que aconteceu no final, não sabe? E aí, o que você quer? O início, o meio ou o fim? Não tem como separar uma das coisas aí, não. Eu quero viver do jeito que eu quero e chegar naquele final. Não. Eu quero fazer tudo aquilo que me agrada e chegar naquele final dos meus irmãos do passado. Não. Às vezes, Deus tem te cobrido, né? Você não tem passado por muitas lutas, por muitas tribulações, por muitas coisas, e um irmão do seu lado passando por muitas coisas. Não é porque você ou eu é mais servo e mais fiel do que ele, não, meu irmão. De jeito nenhum. Porque a gente não é assim que se mede. Nós não devemos medir o cristianismo da vida do irmão. Então quer dizer que se o irmão passa por luta, ele não está com Deus. Ao contrário também, irmão. Não quer dizer que você vai estar na luta ou sem a luta. Deus vai estar com você em todos os momentos. Pedir ao nosso Deus que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver além do que nós vemos. No versículo 30 aí, tira tudo o que eu e você possamos achar de alguma coisa, que ele diz assim, quando Paulo escreve para ele assim, olha, todas essas coisas aí, vamos esquecer de tudo, sabe por quê? Porque porém, por iniciativa dele, ele quem? Que vocês estão em Cristo Jesus. Meu irmão, você está aqui hoje, para a glória de Deus, foi por iniciativa dele, irmão. Abra os seus olhos espirituais.
Não vamos pensar que, eu sempre falo isso aqui, vou continuar dizendo até o último dia da minha vida. Não foi eu e nem você que aceitou Jesus, não, irmão. É Ele que te aceitou. Porque o perdido sempre foi eu e você, Ele não. É Ele que te aceitou. Foi por iniciativa do nosso Pai, de Deus, que nós estamos em Cristo. Porque o que Ele fez? Primeiro, João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus, Ele nos deu, para que nenhum de nós se perdesse, para que todos fôssemos salvos, por iniciativa dEle. Ele nos amou primeiro. Nada do que você faz, irmão, do que você tem feito, ou eu, jamais vai substituir o preço pago por Jesus na cruz, irmão. Então, quando nós pedimos a Deus para abrir os nossos olhos e entender que tudo está no controle dEle, que a humanidade tem caminhado desde o princípio e Deus não perdeu o controle de nada. Não é porque aconteceu uma coisa diferente aqui, porque Deus olhou e falou assim: olha, eu não esperava por isso, agora eu vou ter que fazer isso. Não. Tudo que tem acontecido em todo o nosso planeta Terra, no nosso Brasil, o que nós vemos que tem acontecido, tudo que tem acontecido, Deus está no controle de tudo, não se desespere. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, entregar, mesmo, de verdade, as nossas vidas nas mãos dEle, e deixa fluir, irmão, descansa em Deus. É difícil, não é? Como é difícil nós nos descansarmos 100% e verdadeiramente em Jesus. É muito difícil. É muito fácil aqui, eu estava falando, vamos descansar em Deus. Às vezes as coisas chegam, a luta vem, e logo nós já queremos resolver da nossa maneira, porque o controle, às vezes ele está aqui, eu mudo aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Achamos que tenho controle da minha vida, das minhas dificuldades, das minhas angústias. Aí vamos dando com os burros na água, até chegar a hora que a ficha cai. Essa também é dos anos 80, e você sabe que você não pode fazer nada. Irmãos, eu convido a vocês a, se puderem um dia, aqueles que já fazem, que bom, se puderem, aqueles que não fez ainda, quando você achar que está tudo muito ruim, está tudo muito triste, que Deus não tem cuidado, você fazer uma visita em um hospital. Você vê que as pessoas estão ali, muitas delas sofrendo com um sorriso no rosto, e ainda fala assim: eu sei que Deus está comigo. E nós muitas vezes duvidamos, muitas vezes achamos que eu estou sozinho agora, porque o irmão A, o irmão B não me ligou, não está preocupado com a situação da saúde de um parente meu. Eu só quero dizer, para mim primeiro, que Jesus jamais nos abandonou. Nesses momentos de angústia, de desconfiança, de tristeza, voltar para as Escrituras e pedir ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que venha nos consolar, que venha nos confortar, que venha nos mostrar quem realmente nós somos, para que os nossos olhos se abram e nós não começamos mais paramos, né, se você não faz, que não vem ainda fazer, apontar alguma coisa que te desagrada, e olhar para Jesus, para que a sua fé não venha desfalecendo, e você até um dia vai embora. Porque não é de um dia para o outro que você ou eu diz assim: olha,
não quero mais ser cristão. Vou abandonar tudo e vou embora. É aos pouquinhos, sabe? É achar que o seu irmão não é mais o seu irmão, que ninguém mais dos seus irmãos se preocupam com você, de que na verdade ninguém está nem aí para ninguém. Pensamentos do inferno. Quando termina ali, muitas das vezes não é só virarmos as costas correndo e ir embora. Está pronto. Já cumpri. Aí eu vou embora, eu viro as costas e vou embora correndo, porque eu estou chateado com um monte de coisas e eu não consigo chegar num irmão que eu tenha confiança, dar umas boas risadas com ele, e está tudo bem, falar assim, tá, mas eu tenho passado por isso, estou meio desanimado, estou meio chateado com algumas coisas aqui. Irmão, nós somos adultos. E pedir a Deus que abra os nossos olhos, porque muitas das vezes nós achamos que tudo está errado. E só nós que estamos certos. Aí lá na frente nós vamos entender que na verdade o errado era eu. Muitas das vezes, não estou dizendo que sempre. E que eu tomei decisões precipitadas, que eu fiz um monte de coisas que não era para ser feito. E eu dei com os burros na água. E agora eu vou culpar a igreja, ou vou culpar os meus irmãos, vou virar as costas e vou embora e vou dizer, aqui está tudo errado. Que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. Se o Marquinhos não tiver mais nenhum louvor, eu vou estar encerrando com uma oração. Tem? Carlinhos, você encerra para nós, por gentileza?